Hoje vamos terminar a nossa série de 3 vídeos de como resolver um problema de maximização utilizando o método simplex na sua forma tabular. Além disso, vamos mostrar, através do gráfico do problema, como o método simplex caminha pelo invólucro convexo das restrições, passando de base em base, isto é, de vértice em vértice, sempre caminhando para uma solução superior à solução da iteração anterior. Se você, por acaso, ainda não viu os vídeos anteriores, clique nos links que estão aqui na descrição ou aqui no card aqui em cima, que é muito importante que você entenda alguns conceitos já apresentados anteriormente. Se você já viu esses vídeos, então continue nesse vídeo depois da vinheta para nós finalizarmos essa questão. Meu nome é João Sarubi e eu sou professor de pesquisa operacional. Vamos primeiro recapitular o que nós vimos nos vídeos anteriores. E recapitulando, nós temos o nosso problema. Esse problema, nós saímos de uma solução, que era uma solução com folga de tudo, e achamos uma nova solução com as variáveis x2 e x4 iguais a zero, que são as variáveis não básicas, e com as variáveis x3 igual a 3 e x1 igual a 6, que são as variáveis básicas. Eu tenho uma matriz de identidade nas variáveis x1 e x3, e os custos relativos das variáveis básicas x1 e x3, eles são zero, dizendo que eu não vou ganhar nada se eu colocar essas variáveis na base, já que essas variáveis já estão na base. E o custo reduzido das variáveis x2 e x4, um é positivo, do x2, e a outra é negativo, do x4. O que quer dizer isso? E se eu forçar que o x4 entre na base, eu vou ter um prejuízo. E se eu forçar que o x2 entre na base, eu vou ter um lucro. Como eu quero ter um lucro, eu quero maximizar, eu vou forçar que o x2 entre na base. Quando eu coloco o x2 na minha base, eu tenho que tirar alguém. Quem que eu vou tirar? O x1 ou o x3? Eu só vou descobrir isso depois que eu utilizar o critério 2 do simplex. Mas antes disso, eu quero mostrar uma coisa para vocês bem interessante. Se eu fizer o gráfico, desse problema, como ele só tem duas variáveis originalmente, x1 e x2, se eu desenhar esse gráfico, como nós já fizemos no método gráfico, nós até resolvemos esse problema no vídeo sobre método gráfico, vocês vão ver que o método simplex ele começou de uma solução onde o x1 era zero e o x2 era zero, que é exatamente esse ponto da interseção do eixo x com o eixo y. E desse ponto, nós fomos para o ponto 6, 0. Nós saímos desse ponto e andamos para o ponto 6, 0, que é o ponto onde x1 é 6 e x2 é 0. E o x3 vale 3, mas o x3 ele não está representado aqui, porque nós estamos representando só o x1 e o x2. E agora voltando. Como é que eu descubro qual variável que vai sair? O x1 ou o x3? Para fazer isso, eu vou ter que fazer aquela divisão. Eu vou pegar o 3 e vou dividir por 3/4, que vai dar igual a 4, e vou pegar o 6 e dividir também por 3/4, porque nessa coluna os dois elementos são 3/4, tá? Então foi uma coincidência, e vai dar igual a 8. Então o primeiro valor deu 4 e o segundo valor deu 8. Qual que é o menor valor? É o 4. E esse 4 está associado a qual variável? A x1 ou a x3? Está associado a x3. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar a x3 da base e colocar x2, que era a única variável que valia a pena colocar na base. É a única que tinha custo reduzido positivo. E o que esse 4 vai dizer para mim? Esse 4 vai dizer exatamente o valor que essa variável nova que vai entrar, que é o x1, vai ter na próxima interação. E o que eu faço agora? Eu calculo o meu elemento pivô. O meu elemento pivô vai ser a interseção da coluna que vai entrar, que é a coluna do x2, com a linha que vai sair, que é a linha do x3. E esse elemento é o elemento 3/4. Então, esse é o meu elemento pivô. Mas o que eu tenho que fazer primeiro? Eu tenho que atualizar na minha próxima interação e colocar lá, no lugar do x3, o x2, e colocar os coeficientes relativos ao x3 e ao x2 na coluna do CB, que são os valores 9 e 10. E agora que eu sei o meu pivô e já atualizei a minha tabela, o que eu vou fazer? Eu vou transformar esse 3/4 em 1. Por quê? Porque eu quero que o meu elemento pivô na próxima interação tenha o valor 1.
Para isso, basta eu dividir por 3/4. Quando eu dividir por 3/4, vou ter que dividir para a linha inteira, não só para esse elemento 3/4 do pivô. Então, a linha 2 vai ter que ser igual a linha 2 dividido por 3/4. Que valores que eu vou colocar lá? 0 dividido por 3/4 vai dar 0. 3/4 dividido por 3/4 vai dar igual a 1, que é exatamente o que eu queria, né? Eu vou alterar essa linha toda somente para que aquele valor ali seja 1. 1 dividido por 3/4 vai dar 4/3. E menos 3/4 dividido por 3/4 vai dar menos 1. E, analisando a coluna do termo independente, 3 dividido por 3/4 vai dar igual a 4. E esse 4 é exatamente o 4 que a gente calculou na interação anterior, que era o valor máximo da variável x2, que é a variável que está entrando na base. Igual o que aconteceu na interação anterior, que a gente achou o valor 6 para o x1. E o valor 6 já tinha sido calculado na divisão lá de 24/4. E agora eu autorizei já a minha linha 2. Mas eu também tenho que mudar a minha linha 1. Né? Eu tenho que fazer com que embaixo daquele 1 lá, referente ao x2, que agora é 1, eu tenho que transformar aquele valor num 0. E como é que eu faço isso? Eu digo que a minha linha 1 vai ser igual a linha 1 menos 3/4 da linha 2. Por que menos 3/4? Porque o meu elemento pivô era 3/4. Então, como o elemento pivô era positivo, eu vou colocar menos 3/4. E por que eu vou colocar a linha 2? Porque a linha 2 é a linha que eu já atualizei, é a linha do meu pivô. E se eu fizer as contas, eu vou encontrar os valores 1, 0, menos 1 e 1. E no termo independente, eu vou achar o valor 4. Então, até agora, eu sei que o meu x2 vai valer 4 e o meu x1 vai valer 3 nessa interação. E agora eu tenho que descobrir se essa solução é ótima ou não. E como é que eu faço isso? Olho os custos reduzidos. Se você está gostando desse vídeo, se está aprendendo alguma coisa, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Lembrem que o custo reduzido é CJ menos ZJ. CJ são os coeficientes da função objetivo de cada uma das variáveis. ZJ, por sua vez, é calculado pela multiplicação dos coeficientes da função objetivo das variáveis básicas, isto é, que estão no XB, e esse valor é o valor que está em CB, pelos coeficientes de cada variável. O primeiro custo reduzido, referente à variável x1, vai ser 9 vezes 0, que dá 0, 10 vezes 1 é 10. Então, o z vai ser 10, mas o meu CB é 10. Então, 10 menos 10 vai ser igual a 0. Olha o segundo agora. 9 vezes 1, que é 9, mais 10 vezes 0, que é 0, então vai dar 9. E lá em cima, o meu custo é 9. 9 menos 9 vai ser igual a 0. Olha o terceiro. Vai ser 9 vezes 4/3, mais 10 vezes menos 1, que vai dar 12 menos 10, que é igual a 2, e o meu CB lá é 0, então vai ser 0 menos 2, que vai dar menos 2. E na coluna do x4, eu vou ter 9 vezes menos 1, mais 10 vezes 1, que vai dar 1. E lá em cima estava 0, 0 menos 1, vai dar menos 1. E depois eu calculo o valor da função objetivo olhando os termos independentes. Lembrando que o valor da função objetivo é exatamente o valor da linha do custo reduzido na coluna do termo independente. Então, eu vou ter lá 9 vezes 4 mais 10 vezes 3, que vai dar 36, mais 30, que vai dar 66. Então, essa solução é uma solução. O x2 vale 4, o x1 vale 3 e a solução é 66. Aí eu pergunto, essa solução é ótima? É, porque se eu olhar a linha dos custos reduzidos, só um parênteses aqui, às vezes eu posso chamar de custo relativo ou custo reduzido, tá bom? Então, tanto nesse vídeo quanto nos próximos, às vezes eu chamo de um nome, às vezes eu chamo de outro, tá? Eu vou tentar chamar sempre de custo reduzido, mas às vezes eu falo relativo também. Os dois estão certos, tá? Não tem problema. Então, a linha do custo reduzido, todos os custos reduzidos são ou zero ou negativo. Zero nas variáveis básicas sempre vai ser zero, independente. E nas variáveis não básicas, nesse caso, vão ser todos negativos, caracterizando que a solução é uma solução ótima.
Por que que ela é uma solução ótima? Porque qualquer uma das duas variáveis que estão fora da base, que nesse momento é o x3 e o x4, para cada variável delas que eu colocar na base, eu vou perder e não vou ganhar. Como eu quero maximizar, então não vale a pena. E se eu olhar de novo o meu gráfico, a gente vai ver lá que eu saí na primeira iteração da solução 0, 0, fui para 6, 0, e agora caminhei de novo no meu gráfico e fui até a 3, 4. Por que eu coloquei isso? Porque eu quero mostrar para vocês que o método simplex ele caminha nos vértices. Ele sai de um vértice inicial, nesse caso foi o vértice 0, 0, e passa desse vértice para um adjacente, depois vai para outro adjacente, e assim sucessivamente. Então está resolvido essa questão. Nós fizemos 3 interações. A primeira, tínhamos como valor da função objetivo valor 0, vimos que não era a melhor solução, achamos o valor 60, vimos que não era a melhor solução e achamos uma solução com o valor 66. E essa solução é a solução ótima. E está terminado essa questão. Para finalizar, tem alguns pontos que eu quero falar. Primeira coisa, até agora nós já vimos 3 métodos para resolver problemas de programação linear. O primeiro foi o método gráfico, que ele só resolvia problemas de até 2 variáveis, mas ele tinha uma vantagem, ele não analisava soluções inviáveis. Mas eu tinha que analisar todas as soluções viáveis. Ou isso, ou achar a inclinação da reta e descobrir qual que é o ponto ótimo. Vimos o segundo método, chamado método algébrico, onde eu via todas as possibilidades de soluções, todos os pontos do meu gráfico e analisava tanto os pontos viáveis quanto os pontos inviáveis, e depois de analisar todos os pontos, eu via qual que era o melhor. E agora nós chegamos no método simplex, que ele é bem melhor que ele. Primeiro, que ele não analisa pontos inviáveis, igual o método algébrico analisa. Segundo, que ele sempre vai de um ponto para um ponto melhor. Lembre que a primeira solução era 0, a segunda foi 60 e a terceira 66. No método algébrico, eu não sei se vocês lembram, mas está nos vídeos anteriores, tinha uma solução lá que acho que era 64. E aqui, quando a gente achou o 66, a gente não analisou a 64. Já tínhamos uma 66, então não teria sentido analisar uma que ia dar 64. Então, no método simplex, a gente sempre procura soluções melhores que a anterior. E além disso, a gente para quando acha a solução ótima. Então, essa foi a nossa série de vídeos sobre como resolver um problema de maximização usando o algoritmo simplex na sua forma tabular. Até o próximo vídeo.